A paz do Senhor, irmão, mensagem de Deus para sua vida que se encontra em Números capítulo 1, versículo 47. Os levitas não são contados, mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel, mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho e de todos os seus utensílios e de tudo o que lhes pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios eles ministrarão no tabernáculo e acamparam Seão ao redor dele. Quando ao tabernáculo partir os levitas e desamarão, e quando assentar no arraial, os levitas o armarão, o estranho que se aproximar. Os filhos de Israel se acamparão cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estardes, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparam ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas tomaram a si o seu cuidado do tabernáculo de testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Aqui nessas palavras vem dizendo sobre os levitas não são contados. Aqui em Levítico, ou em Números capítulo 1, versículo 47, vem nos falando mais: os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Aqui os levitas não foram contados entre eles. O levita ali da família do Levi, ele não era contado diante da presença do Senhor. Por tudo que eles faziam, não era contado. A gente também, quando a gente faz a vontade do Senhor, a gente temos que ser com entendimento de coração, com o coração disposto a fazer algo melhor para o Senhor. E nós temos que entender que quando nós estamos fazendo algo, nós estamos louvando ao Senhor, nós temos que louvar com o melhor louvor. A melhor palavra tem que ser ministrada, a melhor palavra para as pessoas. Se for oração, tem que ser a melhor oração. Para que a palavra de Deus venha a ser realizada, venha a ser concluída. A palavra de Deus, para ser ministrada, tem que ser ministrada de coração aberto. Para que o povo venha entender que quem está falando com ele é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor fala conosco dia após o outro. O Senhor fala comigo e com você através da tua palavra. Porque a palavra de Deus aberta é a boca do Senhor falando conosco. A palavra de Deus aberta é a boca de Deus conversando com nós. E eu acredito, e eu creio, que algo novo vai acontecer. Que algo bom vai acontecer em cada vida, cada família. A cada dia, quando a gente está ministrando a palavra de Deus, as pessoas estão sendo conhecidas, estão ouvindo. Números capítulo 1, versículo 48. Porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo... Aqui vem dizendo: porquanto o Senhor falava com Moisés. Porquanto o Senhor falava com Moisés, dizendo, e dizia ali perante ele tudo aquilo que ele precisava ouvir. Tudo aquilo que o profeta Moisés ouvia, o sacerdote ouvia. Ele ouvia de Jesus Cristo, do Senhor Jesus, de Deus. De tudo que viesse na boca dele, no ouvido dele, ele ouvia tudo. Ele atendia a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Ele atendia a voz de Deus. E tudo que Deus falava para ele, tudo que o Senhor falava, ele ia falar
para o povo. E depois de ter falado tudo, ele falava para o povo. Ele era o porta-voz de Deus para aquelas pessoas, para aquelas nações, para aquelas pessoas que estavam naquela região ali antigamente, no tempo de Moisés, que era bem antigo, bem tempo. Ali o povo ouvia a voz de Deus na boca de Moisés. Tudo que Moisés falava, o povo ouvia. E sabia que era Deus que estava falando, porque a boca de Moisés era a porta-voz de Deus. E quando Moisés começava a falar, o povo começava a temer, porque sabia que era o que ele estava precisando ouvir. Não aquilo que eles queriam ouvir, mas o que precisavam ouvir. E eles começavam a ouvir todas as coisas que Moisés falava. Números capítulo 1, versículo 49. Somente não contarás a tribo de Levi, nem levantará o censo deles entre os filhos de Israel. Somente a tribo de Levi, essa tribo não contará. Essa tribo de Levi, elas não pode ser contada perante o povo, perante as pessoas e perante o profeta Moisés. Ele não contava a tribo de Levi, porque a tribo de Levi era sem contar. Eles eram ali inúmeras pessoas, era muita pessoa, mas não era contada como outras tribos, outras famílias. E ali eles não faziam, não contavam a tribo de Levi. E Levi louvava o Senhor de todo o coração, de coração aberto, de coração sincero perante Deus. E Jesus Cristo ouvia a voz de Deus, ou a voz de Moisés também. Porque quando Moisés falava para Deus, não faça nenhum mal contra essas pessoas de Israel, Deus ele ia lá e ouvia a voz de Moisés e falava, não vou fazer nada. Mas o povo israelita, eles eram incontáveis, eles eram contados, mas a tribo de Levi não se contava. E a tribo de Levi louvava ao Senhor, adorava ao Senhor de todo o coração, ali dia após o outro. Números capítulo 1, versículo 50. Mas incumbe tu, os levitas, de cuidarem do tabernáculo do Senhor, do testemunho, e de todos os seus utensílios, e de tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Aqui nessa palavra vem dizendo que todas as turmas do Levita, eles cuidaram do tabernáculo. Levita, eles cuidam do tabernáculo, eles cuidam do altar do Senhor. Levita, eles cuidam da igreja, do tabernáculo, da congregação. Para que quando vem o sacerdote, eles venham louvar o Senhor dia primeiro. Os louvores venham a ser ministrados ali através daquele altar, daquele tabernáculo. Para com o povo, para que o povo venha ouvir os louvores que vai ser atuado naquele lugar. O louvor que vai ser atuado naquele lugar venha a ser um louvor reto diante do Senhor. É isso que a palavra de Deus nos instrui, nos conhece e nos compreende a cada dia mais. É isso que o Evangelho do Senhor vem nos falando dia após o outro. Aqui na palavra de Deus ele vem nos ensinando que o levita, ele cuida do tabernáculo. Todos os levitas, eles têm que cuidar do tabernáculo. Tem que cuidar, tem que limpar, tem que deixar o tabernáculo certinho.
para que quando venha o sacerdote, venha ministrar a palavra de Deus. Números capítulo 1, versículo 51. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desamarão, e quando assentasse no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar morrerá. Quando o levita vir, quando o tabernáculo partir, os levitas desamarão. Quando o tabernáculo partir, os levitas os levarão para fora. Aquele que vem dizendo aqui na palavra, os levitas, ele desamarão, ele deixará o altar para fora. Ele deixará o altar de canto, para que o altar venha continuamente ficar de pé. E a palavra de Deus está nos ensinando que quanto mais a gente fazemos, para não contar os levitas, e nós temos que fazer a vontade dele diariamente, para levar o evangelho aos quatro cantos, para que os levitas venham trazer primeiro a palavra, os louvores atuado naquele lugar. Que quanto mais o levita faz algo no tabernáculo, cuida do tabernáculo, depois quando vier o sacerdote, o levita ele vai louvar o Senhor diante daquele altar, daquele tabernáculo, e depois dele ter louvado ao Senhor, virá o sacerdote da igreja, da congregação do tabernáculo, e ele vai começar a trazer a palavra de Deus sobre aquele lugar. Ele vai começar a trazer a boa palavra, dia após o outro, naquele tabernáculo, porque a palavra de Deus ela é fiel em nossas vidas. Em Números capítulo 1, versículo 52, fala também: os filhos de Israel se acamparão cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandes, segundo as suas turmas. Aqui nesta palavra está dizendo: os filhos de Israel acampará diante da tenda da congregação, diante do tabernáculo, e ele vai ali estar diariamente trazendo a boa palavra aos quatro cantos daquele lugar, daquela região, daquela palavra, daquele lugar que ele está ali. E ele vai ministrar a palavra de Deus para o sacerdote, vai louvar o Senhor o dia todo ali, limpando o tabernáculo, cuidando do tabernáculo. E depois que cuidar do tabernáculo, quando vier o sacerdote daquela igreja, daquela congregação, daquele tabernáculo, ele vai de frente, primeiro ele vai entrar e vai começar a louvar o Senhor, vai começar a trazer um louvores atuado, os hinos da harpa, os hinos atuais que é ministrado, que é feito para louvar ali no tabernáculo, para que as pessoas venham ouvir a palavra de Deus depois que ouvir todos os louvores, os hinos da harpa e do hino que vão cantado, que foi feito, mas pela direção do Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos, nós temos que colocar Deus na frente. Temos que estar na direção de Jesus Cristo. Esta é a palavra que eu venho trazer no seu coração nesse dia de hoje. E eu acredito que quanto mais a gente ouvimos os louvores, a gente ouvimos a palavra de Deus, mais a gente fazemos algo diferente. Números capítulo 1, versículo 53. Mas os levitas se acamparão no redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomaram a si o cuidar dos tabernáculos do testemunho. Aqui nesta palavra vem dizendo sobre o testemunho, o tabernáculo. Depois que cuida do tabernáculo, depois que limpa, cuida do tabernáculo, os levitas. Depois que ele faz tudo aquilo no tabernáculo do testemunho, porque o tabernáculo também tem que ter testemunho, a congregação também tem que ter testemunho. E quanto mais a gente fazemos algo ali, a gente cuidamos da tabernáculo, cuidamos da congregação,
mais resposta do céu chegará em minha vida, chegará na sua vida. Mas para isso acontecer, nós temos que cuidar da nossa igreja, cuidar da nossa congregação, cuidar do nosso tabernáculo. E a igreja que eu estou falando aqui nesse momento não é a igreja feita por mãos humanas, mas é a igreja que é eu e você. Temos que cuidar de nossa vida, cuidar de nossa saúde, cuidar de tudo que é nosso, para que a tenda da congregação continue de pé, para que a adoração continue de pé. Esta é a palavra que eu venho trazendo no seu coração nestes dias. E eu creio que cada dia, quanto mais resposta de palavra, mais resposta de mudança vai ter. E a gente temos que entender que quanto mais a gente colocamos na mão de Cristo, na mão de Jesus Cristo, algo diferente vai acontecer em nosso redor e de redor. Em Números capítulo 1, versículo 54 também fala: assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Assim como vem dizendo a palavra de Deus, assim como fizeram as turmas de Israel, assim acontecerá com o povo que está na congregação, que está fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo, que está ali no tabernáculo, cuidando do tabernáculo, assim como foi feito no tempo antigo, assim até no tempo de hoje, nos tempos atuais. Vai ter resposta de Cristo lá no outro lado. Vai ter resposta da palavra de Deus nesse lugar. Vai ter resposta da palavra de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua saúde. Porque estamos levando o evangelho do Senhor. Estou falando da palavra de Deus, dia após o outro, sobre o seu coração. E eu acredito que algo diferente está acontecendo nesse altar. Algo diferente vai acontecer nesse templo, porque a congregação do Senhor está visitando vida, a tenda da congregação está tendo resposta de vitória. Toda a providência do alto vai acontecer de bom em nossas vidas, vai acontecer de bom na sua vida, na sua casa. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, quando você ouve as palavras dos louvores do levita, da tenda da congregação, o levita, ele louva ao Senhor. Ele canta os hinos da harpa cristã e outros louvores que é pela a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, a tua e tua casa servirá ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês hoje e sempre. Amém, irmãos?